Estamos de volta com o UFSC Entrevista e hoje a nossa convidada é Luísa Fregapani, presidente da Comunica, a primeira empresa júnior de jornalismo do Estado. Bem, Luísa, qual a importância da Comunica para os alunos de jornalismo? Os alunos de jornalismo, eles são bastante focados em trabalharem em algum lugar, né? Por exemplo, eu me formo, vou trabalhar na Abril, na Folha ou em alguma empresa. Dificilmente as pessoas no jornalismo pensam em abrir a sua própria empresa ou trabalhar com o lado do empreendedorismo, né? Então, a Comunica, ela traz esse respaldo de já criar uma empresa, de trabalhar com empreendedorismo, de ver como funciona o mercado, atender clientes. É um pouco diferente de ser empregado de uma empresa, né? E a outra importância é assim, a gente tem muito pouco no curso de jornalismo a parte de assessoria de imprensa. Então, a Comunica é também um laboratório para isso, né? E quantas pessoas trabalham na empresa hoje? Bom, atualmente são 17 pessoas trabalhando, sendo que 5 delas, uma sou eu, mas as outras 4 que entraram primeiramente foram a convite meu, né? Então, eu escolhi mais ou menos as pessoas que eram da minha confiança, que eram mais próximas, que eu via que eram bastante competentes. E agora, esse ano, a gente abriu um processo seletivo. Então, a gente escolheu 12 pessoas, na verdade 13 se inscreveram, né, mas uma acabou desistindo. Então dessas 12 pessoas agora elas vão passar por um período de avaliação. Então vai durar um mês esse período de avaliação, em que elas já vão participar dos projetos, elas já vão trabalhar, para que a gente possa ver quem que tem o perfil da empresa, como é que elas trabalham, que área que elas se dariam melhor, né? Então vai funcionar como um período de avaliação. A Comunica foi inaugurada dia 29 de março, isso? Isso. E como é que está a demanda de trabalho? Então, a gente já tinha feito alguns contatos no semestre passado de outras empresas juniores e até de alguns eventos. Atualmente, a gente tem 18 contatos de clientes, mas nem todos fecharam ainda, né? A gente está em vias de fechar alguns contratos, mas a gente também tem que ter em vista que a gente tem que prestar um bom serviço. Então, a gente não pode aceitar trabalhar para todo mundo que nos procura, né? A gente sempre tem que focar em fazer um bom trabalho, em ser profissional, apesar de não ser formado ainda, exatamente por essa responsabilidade, né? E como tem sido a receptividade dos trabalhos já realizados? Bom, a gente já realizou 3 projetos, um deles para uma outra empresa júnior, que a gente fez uma newsletter para eles e uma carta de apresentação, então a gente fez algumas matérias, entrevistou algumas pessoas. A receptividade desse projeto foi bastante boa, eles querem continuar com a gente nesse semestre, então a gente fez uma parceria com eles. Um segundo projeto que a gente fez foi para o Encontro Sul dos Empresários Juniores, o ESEG 2011, que vai acontecer aqui em Floripa, agora no final de abril. E a gente fez para eles um manual do congresso, né, com a programação, com os eventos, com os palestrantes. E eles se surpreenderam com o resultado, eles acharam bastante bom, elogiaram bastante tudo. E a segunda parte do nosso contrato com o ESEG vai ser a cobertura do evento, né? Então vai ser a parte de cobertura em vídeo, em texto e em foto. Uma empresa júnior não tem fins lucrativos, certo? Então, como é que é feito o pagamento? E existe um pagamento? No que esse dinheiro é investido? A gente realmente ganha dinheiro com os nossos projetos, né? Mas o dinheiro é todo reinvestido nas pessoas que trabalham. Não em forma de pagamento monetário, no caso. Ninguém recebe bolsa estágio, ou salário, ou ajuda de custo, né? O máximo que a gente faz é trabalhar com reembolso. Então, se a pessoa teve aquele gasto e foi relacionado ao projeto, a gente repõe exatamente porque o objetivo não é explorar ninguém. O objetivo é que as pessoas trabalhem e aprendam. Então, o retorno que a gente dá para as pessoas é em termos de aprendizado. Então, por exemplo, a gente promove cursos, palestras, treinamentos, viagens de estudo, etc., para que a pessoa se torne um jornalista mais bem formado e mais bem capacitado, né? E o que leva uma empresa, uma ONG, uma instituição a contratar uma empresa júnior? Bom, no caso de jornalismo. Sim. No caso de jornalismo, as pessoas que a gente definiu como nosso público-alvo são empresas e organizações que não buscam empresas de comunicação do mercado. Por quê? Porque essas empresas, elas trabalham com um preço de mercado, obviamente, só que no qual essas organizações não podem pagar. Então, elas procuram organizações como empresas juniores exatamente porque a gente trabalha com um preço diferenciado. Como o objetivo não é ter fins lucrativos e também não é remunerar ninguém dentro da empresa, a gente pode trabalhar
com um valor um pouco mais abaixo, né? Então eles não se importam de ter um trabalho realizado por estudantes, porque o preço é mais acessível para eles. E os trabalhos realizados pela empresa júnior são supervisionados por um professor? Sim, a gente sempre busca orientação de professores de acordo com a área que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, se é um trabalho em foto, a gente vai buscar a orientação de um professor de foto ou que entenda da área. A nossa orientadora principal está sendo a Tatiana Teixeira, que é chefe de departamento de jornalismo. Ela tem nos ajudado bastante com a parte de orçamentos, de conversar com os clientes. Mas ela tem uma visão e ela já teve uma experiência anterior no mercado em relação a essa área, né? O mercado de trabalho para jornalistas é conhecido pela saturação e pelos baixos salários pagos aos profissionais. Uma empresa júnior de jornalismo pode agravar essa situação? Não, ela não pode, exatamente porque ela trabalha com um público diferente. Então, por exemplo, a UFSC e outras empresas juniores e pequenas ONGs e sindicatos, eles não procurariam um assessor de imprensa ou um assessor de comunicação, nenhuma empresa que presta esse serviço. A gente entrou num nicho de mercado que não estava sendo atendido nem pelos profissionais já formados, nem pelas empresas. Então, não corre esse risco. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.